Êxodo 19, versículo 3. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sob asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala: mas vós sois, 1 Pedro 2, 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. E aí, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, para João, as 7 igrejas estão na Ásia, graça, a voz e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nessas 3 passagens a gente vê que o propósito de Deus para um povo, não para Moisés, não para os pastores, não para os líderes. O propósito de Deus não é para os líderes serem sacerdotes. Tem um problema sério na igreja, que é na igreja evangélica hoje, é que há uma diferença entre pastor e membro, como se o pastor fosse uma categoria e o membro fosse outra, como se a oração do pastor vale mais do que a oração do membro, entendeu? Então, assim, esse conceito, talvez não se fala isso, ninguém vai falar isso claramente, mas é o conceito que o pessoal tem. Se é pastor, a oração dele vai valer mais. Se é pastor, a visita dele vai valer mais. Se o pastor não me visita, mas às vezes o irmão da igreja te visitou, mas tem que ser o pastor para te visitar. Então existe um conceito de que você terceiriza a sua responsabilidade, você coloca algumas pessoas para serem mais sacerdotes do que você. E não é o conceito de Deus na Bíblia, nem no Velho Testamento e nem no Novo, entendeu? Nós vimos aqui que a primeira passagem de Êxodo que nós lemos, Deus está falando com Israel, o povo dele, os judeus. Mas em Pedro ele diz: vós que não eres povo, e agora sois povo de Deus. Então está falando com nós, tipo, é nós na fita, né? Entendeu? Em Êxodo não é, mas em Pedro é. Entendeu? Então nós somos sacerdócio real, então é para nós também. Depois em Apocalipse ele diz: compraste para Deus homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação. Então não existe dúvida de que esse negócio de ser sacerdote não é só para Israel, é para nós também. E nos comprou das trevas, nos transportou do reino das trevas, nos libertou do domínio de Faraó, nos libertou do Egito. Então, assim, tudo isso os evangélicos pregam, que Deus vem para nos libertar dos vícios, nos libertar dos demônios, nos libertar de uma vida suja e errada, imunda, e libertar dos vícios da carne, todas essas coisas. Os evangélicos pregam isso, sim, normalmente, nem todos, mas essa parte geralmente prega. Mas os evangélicos, gente, deixa eu falar com vocês um negócio que me choca. Fiquei chocadíssimo esses dias com uma pessoa que visitou a nossa congregação lá em Jundiaí, e é de outra igreja, e a mulher era dessa igreja de criança.
E quando chegou a nossa reunião, nós não começamos com louvor. A gente começa com avisos, oração. Tem umas bolinhas de isopor que escreve o nome de incrédulo, que a pessoa quer ter uma caixa cheinha, aí 3 pessoas vão para frente, aí ora por cada pessoa. E depois tem aviso, depois chama a pessoa que foi no da Ascend, né, e vem para frente, nem sabia que ia. Então, assim, tem bastante espontaneidade, apresenta a criança, faz a coisa, e é 500 pessoas, então é uma igreja até não é muito conveniente isso. A gente quer ver se começar a abrir outras congregações para ficar menores, para ficar mais familiar e ser melhor. Mas a pessoa estranhou, assim, nossa, e teve a hora da oferta, e teve a exortação do pastor Abner, né, sobre isso. Então você fica com temor se você não deu disso, né? Não, mas não, assim, mas só que a pessoa está tão apegada à liturgia da igreja dela, e acho que quase nunca saiu, que ela ficou perdida. Eu falei, nossa, isso aqui é culto, o que é isso aqui? Não começa com louvor, e na hora de consagrar as ofertas, não consagra direito. Eu falei, nossa, eu pensei comigo depois, gente, o evangélico também tem liturgia, e se fugir daquela liturgiazinha, ele acha que não está certo, que Deus não está presente. Eu pensei que era só católico, luterano, essas igrejas mais tradicionais, e também eles têm uma liturgia que presta, né? A nossa não presta para nada, né? Assim, a nossa liturgiazinha de igreja evangélica, falar a verdade, não é grande coisa, né? Assim, é bem... Assim, pode mudar, né? Não é sagrado, né? Não precisa ser feito daquele jeito, não precisa pôr a mão em cima das ofertas e orar por elas, não precisa ser o pastor que ora por elas, não precisa começar com louvor, pode começar com a palavra. Você pode inverter, porque a nossa liturgia não é sagrada, porque não é grande coisa, agora a liturgia da católica, entendeu? Aí é tudo assim, certinho, impresso, e a pessoa, tudo aí tem uma coisa substancial, bem planejada. Aí é uma coisa rica, umas hinos assim, muito bons, assim, cheio de sentido, aí dá para entender porque a pessoa poderia estranhar. Mas os evangélicos, infelizmente, formou uma tradição e começou a se pegar a liturgias, entendeu? Não tem nada errado de ter liturgia, não tem nada errado de fazer isso que a gente faz, mas também não tem nada sagrado, pode mudar, não tem problema, entendeu? Então, assim, nos apegar a essas coisas, em vez de nos apegar a Deus, é isso que eu queria falar um pouco com vocês sobre a cultura, sobre o que você tem na sua mente, sabe? Sobre esses conceitos que você tem, que não, sim, são coisas dos homens. É tipo assim, você faz os andares ao redor da casa, para pintar a casa, para rebocar a casa, e os caras ficam vernizando os andares. Você já viu fazer isso? Gente, o pessoal nem reboca as casas aqui, né, nos Vasco, em todos os lugares assim. O pessoal só faz a casa e entra da casa, tem um monte de casa sem rebocar, né? Pois é, mas tem gente invernizando andaime. Invernizando andaime. Esse andaime maravilhoso. Nossa, que andaime. Esse andaime é só fazer a casa, tira ele e joga fora. Então a liturgia, a maneira de fazer o culto, gente, pode mudar à vontade, que ninguém disse que é dessa maneira. Não está escrito na Bíblia que tem que fazer assim, depois tem oferta, depois tem que orar pela oferta, depois tem... Gente, tem igreja que nem levanta a oferta. Fala, ó, tem sentido no coração, põe ali no... Cada um tem o seu jeito. Não tem problema, entendeu? Tem gente que põe os nomes das pessoas na bolinha de isopor, igual lá para orar. Tem gente que põe na lousa. Tem gente que nem põe. Meu filho, você está livre, graças a Deus. Jesus não nos prendeu a nada disso. Podemos fazer, desfazer, mudar, inverter, podemos fazer qualquer coisa. Mas você começar a amar os andaimes em vez da casa é um grande problema. Então é isso que eu queria falar com vocês. Vocês já estão numa fase que vocês podem muito bem criar uma nova cultura e não ser como as outras igrejas. Vocês topam isso? Não ser como as outras igrejas? Né? Não precisa ser como as outras. E não precisa criticar as outras também. Sim. Não precisa chegar lá e dizer, eles estão na Babilônia, estão fazendo assim. Imagina! Você pode ir numa igreja católica e sentir a presença de Deus. Você pode ir numa igreja luterana e sentir a presença de Deus. Ninguém diz que pode ou não pode fazer daquele jeito. Não é isso que vai determinar nada, certo? Então nós podemos ter a mente aberta. Podemos ser diferentes e continuar indo para os outros lugares onde as pessoas são daquele jeito e também sentir Deus lá com eles e não criticar eles, certo? Então, assim, a gente precisa tirar da cabeça a doutrina dos nicolaítas, que aqui nas 7 cartas fala muito sobre isso. E a doutrina dos nicolaítas ninguém sabe o que é. O pessoal chuta, mas ninguém sabe o que é. Mas o que chutam, provavelmente é verdade, que era a divisão entre o clero e o leigo. E o que é a divisão entre o clero e o leigo? Que o pastor, o presbítero, o diácono é diferente do que o povo. Tipo, entendeu? É uma categoria intermediária. É como trazer o Velho Testamento para o Novo. E agora tem Arão, o sacerdote, tem os levitas e tem o povão. É como se houvesse uma separação.
E Deus não quer isso. Ele diz que todos nós somos sacerdotes. Uma pessoa converteu ontem, está aqui, já é sacerdote. Entendeu? Ele não é menor do que outra pessoa. Ele não é menos. Ele é sacerdote. Ele é para encontrar com Deus igual nós. Entendeu? E talvez porque ele é mais simples e menos carregado de tradição, talvez ele seja mais rápido para tocar em Deus do que nós. Talvez Deus vai curar mais rápido a oração dele do que para nós. Entendeu? Então nós temos que tirar essa ideia de que há divisões ou categorias no meio do povo de Deus, porque todos nós somos sacerdotes. Amém? Todos nós somos sacerdotes. E os líderes na igreja são irmãos mais velhos, mas são irmãos da igreja. Não são de uma categoria diferente. Por isso que nós não usamos títulos. Pastor fulano, apóstolo fulano, nós não usamos títulos. Nós reconhecemos que tem pastor, que tem presbítero, que tem apóstolo, que tem essas coisas, nós reconhecemos. Mas não colocamos título, porque título na frente do nome fica parecendo... Gente, e a mulher do apóstolo? Oh, eu dormi com o apóstolo. Gente, eu dormi com seu marido, não dormi com o apóstolo. Deus me livre. Eu estou falando isso, mas eu não quero que a gente zombe de pessoas que são assim, que eles creem assim, não tem problema também, não é fim de mundo. Estou falando sobre a nossa cultura, sobre a nossa maneira de agir. A gente tem que sempre ter maturidade para não zombar, criticar, falar mal, mas ao mesmo tempo também entender que a Bíblia não é assim. Né? Nunca tem apóstolo Paulo na Bíblia, não tem apóstolo Pedro na Bíblia, não existe. Tem Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, significa Paulo, motoboy de Deus. Certo? Porque naquela época apóstolo não era termo bíblico, era termo que eles usavam para diplomata, para embaixador, para, oficial de justiça, sim, e para motoboy, entendeu? O cara era um enviado, ele não era nada, ele era alguma coisa dependendo de quem mandou ele. Por exemplo, quando chega o oficial de justiça na sua casa, espero que nunca chegue, mas... E não porque você mudou de endereço, é porque você realmente não precisa dele. Mas pode ser que vai acontecer, né? Você não fica com raiva do oficial, certo? Ele não tem nada a ver com o caso. Por exemplo, anjo e profeta. Qual a diferença entre um anjo e um profeta? Na Bíblia, nenhuma. Inclusive, troca. Diz Ageu, mensageiro do Senhor. Ele era profeta, homem, mas o mensageiro é o mesmo nome que eles dão para anjo. Então, na Bíblia, às vezes, tem dificuldade até de saber se é anjo ou se é profeta, porque... Gente, o motoboy veio de bicicleta velha, acabada, caindo em pedaços, ou ele veio de moto, daquele Harley Davidson mais último da geração? Para você não interessa, você nem olha para a cara do oficial de justiça, você quer saber o que tem na mão dele, não é verdade? O problema é o que tem na mão dele, que é quem enviou ele. Esse é o problema, você fica tão atordoado. O oficial de justiça da minha casa, por causa de quê? Você nem vê quem é, como é, se é bonito, se é feio, se é mulher, se é homem, se veio de moto, se veio de bicicleta, nada disso. Então, se o anjo veio para você falar uma coisa, se o profeta chegar para você falar uma coisa, tanto faz. A questão é quem enviou ele e o que ele vai falar. Certo? Então, quando falar Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, está dizendo Paulo, enviado de Cristo Jesus. Então, quem é importante? Paulo ou quem enviou ele? Quem enviou ele. Entendeu? Então, nós estamos errando demais aqui na Terra, dando importância demais para pessoas, em vez de dar importância para quem enviou. Esse é o grande problema. Então, não é problema você reconhecer que alguém tem um ministério. Mas você colocar título e você dizer que é diferente, gente, e que Deus vai ouvir mais a oração dele do que a sua, de jeito nenhum, isso é uma heresia, isso é Nicolaitas. Entendeu? E a igreja hoje está cheia disso, contaminada. E nós precisamos caminhar de volta para a verdade, para o que Deus quer fazer. E o que Deus quer? Um reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. E o que é um reino de sacerdotes? O que significa ser sacerdote? Significa que você conhece Deus, você ouve a voz de Deus e você transmite Deus para as pessoas ao seu redor, certo? Todos nós somos chamados para isso. Todos nós precisamos ouvir Deus, obedecer Deus e transmitir Deus para quem estiver ao nosso redor. O sacerdote liga alguém com Deus e liga Deus com alguém, certo?
Então não existe uma pessoa na igreja que está aqui, não, eu sou um novo convertido, acabei de ser convertido, você está no banco e eu vou passar uns anos aqui aprendendo, para depois, algum dia, quem sabe. Não! Saiu das trevas para a luz, no outro dia, talvez antes, você já tem que ir falando de Deus para os outros. Você ouviu de Deus, você já é responsável para transmitir aos outros. Entendeu? Você não tem que ser formado, melhorado, inteirado. Né? A samaritana pregou para a cidade inteira e nem tinha acabado de encontrar com Jesus, largou o canto dela lá e foi lá pregar para a cidade inteira. Entendeu? Então Deus está querendo tirar de nossas cabeças essa mentalidade de dividir entre clero e leigo, entre pastor e ovelha, entre presbítero e ovelha, e também está querendo tirar da mentalidade de que alguém assiste reunião e outros fazem a reunião. Não existe isso. Se nós somos o corpo de Cristo, cada membro tem dom. Uns dons não agem muito na reunião, agem mais fora da reunião, certo? Tem algumas pessoas muito práticas que não são muito de oração, não são muito de pregação, não são muito de estudo, mas são de obras. São pessoas que fazem as coisas materiais que são necessárias, né? Que proporcionam lugar, que ajudam as viúvas e os órfãos. Aquela Dorcas lá que fazia todas aquelas roupas para as viúvas, entendeu? Tem gente que, assim, Deus criou cada pessoa de um jeito, então ninguém tem que ser igual a outra pessoa. Sim, é claro que todos devem orar, mas uns oram 5 minutos e outros oram 2 horas, entendeu? Então, assim, a pessoa que ora só 5 minutos, ela não deve ser condenada. Ela fala direto para Deus, já fala o que interessa e pronto, e vai embora. E vai fazer o que Deus chamou ela para fazer. A minha esposa é desse tipo, tá? Assim, ela não tem muita paciência de ficar sentada em reunião, após reunião, após reunião. Não, ela gosta de coisas, de fazer coisas, de ser, e de ver o que está sendo feito, de ver a hipocrisia nas pessoas. Isso aí é boa. De ver a hipocrisia, já vem e fala, ó, isso aí é só conversa. Na prática, ó, tem isso, isso, isso. Nossa, não tinha percebido. Normalmente os homens são bem despercebidos, né? E as mulheres são um pouco mais perceptivas. Mas às vezes também elas percebem demais, né? E aí chega, né? Você está vendo onde não tem nada, né? Mas eu aprendi com dura experiência, de quase 40 anos de casado, eu aprendi que minha mulher percebe muita coisa e eu não dei ouvidos e estava errado, eu devia ter ouvido. E hoje eu ouço bem mais. Hoje eu ouço bem mais, pergunto bem mais e procuro sentir mesmo o que Deus quer para nós através disso aí. Então, os dons são diversos e todas as pessoas são diferentes e umas pessoas gostam de ser muito emotivas, outras pessoas parecem postes dentro da reunião, né? Você fica assim, pregado no chão. O dia que a avivamento chegar e esse cara tirar o pé do chão, esse pode dizer, agora foi bomba dinamite. Mas aí tem outros intermediários, né? Mas cada um, nós não devemos julgar uns aos outros, nós devemos permitir que Deus nos use do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Então não existe um formato, um padrão. Existe o seguinte, eu preciso ouvir Deus, eu preciso obedecer Deus e eu preciso transmitir Deus para outras pessoas. Entendeu? Eu não posso me acomodar como assistente. Gente, vamos pegar o corpo nosso humano, que nós somos o corpo de Cristo. Tá? Existe alguma coisa no seu corpo que não trabalha, que não faz nada? Existe. Mas o que acontece com essas coisas que não fazem nada? Vamos citar alguns. Como é que chama? Amígdalas, vamos dizer, apêndice. O que acontece com essas coisas que não fazem nada? Eles às vezes não dão trabalho, mas tem hora que eles atrapalham. E aí vai para o médico e ó, corta e pronto, o corpo fica bom. Entendeu? Então assim, é pouca coisa que tem no corpo, que é assim, mas se você é um desses que não faz nada, você é amígdala, apêndice, ou talvez uma vesícula. Né? A vesícula tem uma função, mas dá para ficar sem ele. Né? Entendeu? Então, cuidado. Se você sim, é só unha, cabelo, dá para cortar, né? Ficar sem, né? Até às vezes fica bem melhor, né? Então, todo membro, toda célula no corpo não só recebe, ele dá, ele contribui, ele faz o que ele foi feito para fazer, mas ele não faz o do outro, ele faz o dele, certo? Ele faz o dele, não faz o do outro, ele faz o dele.
Onde que a graça de Deus em você flui? O que você tem vontade de fazer? O que você quer fazer? Faça. Agora, na reunião, todos estão aqui não como assistente, mas como pessoa viva. Uns vão agir mais, outros menos, mas ninguém deve ser passivo, porque pode ser que a pessoa que menos fala, quando fala, tem um impacto muito maior, certo? Então você não precisa falar tanto quanto os outros, mas não precisa falar toda a vida também, né? Em algum momento o Espírito Santo toca em você acha que Deus fala, profetiza, canta, sugere, ora, dá o testemunho, faz alguma coisa, entendeu? Então, quando o Espírito Santo está operando na igreja, não é o pastor, os presbíteros, os músicos que fazem a reunião, mas é a igreja que faz a reunião. Então, entendeu? Então, assim, vamos pensar o seguinte. A arca, que é a presença de Deus, era carregada nos ombros. Não podia ser carregado em carro de boi. O que significa isso? Não ser carregado em carro de boi. Carro de boi é uma coisa automática, uma coisa que não tem sensibilidade. Carro de boi é uma instituição. Quem vai começar a reunião? Pastor, lógico. Como é que vai fazer com os dízimos? Está escrito no estatuto. O que está escrito? Quem vai fazer isso? Está escrito no estatuto. Não precisa buscar Deus. Está escrito. Só fazer do jeito que está escrito. Entendeu? Carro de boi não pode ter na obra de Deus? Pode. Quem acabou de ler números ontem? Tem muitos carros de boi. E Deus falou, receba os carros de boi. Muito bom. É para os gersonitas e para os meraritas, certo? Para os coatitas, não. Só para os meraritas e os gersonitas. Por quê? Porque eles carregavam as tábuas do tabernáculo, pesadas, altas, pesadas, e carregava os postes do átrio e carregava as cortinas, certo? Então, 4 carros para quem carrega tábuas, 2 carros para quem carrega a cortina, beleza. Mas quem carrega a presença, carro nenhum não, é nos ombros. E Davi, se tivesse lido Números 7, Uzá não tinha morrido, porque Davi achou que estava fazendo o máximo. Ele comprou um carro novo, joia, uma igreja diferente, estatuto bacana, feito de acordo com os princípios de Atos. Ele achou que o negócio estava bonito mesmo. E aí pôs a arca no carro e foi levando. E o filho do sacerdote, a pessoa correta também, estava lá, só que os bois tropeçaram. E aí ele pôs a mão para segurar, senão a arca ia cair. Pum! Morre. Morre porque ele era pessoa ruim, pessoa má? Não. Morre porque Deus é mau e odeia ele? Não. Morre porque Deus é perigoso, sabia? Deus é alta tensão. O eletricista que vai mexer com alta tensão sem capacete, sem todas as coisas de segurança, ele é morto porque a eletricidade é ruim? A eletricidade é mal? A eletricidade é do diabo? Não. A eletricidade é energia alta voltagem, mata mesmo. Então você tem que ir com cuidado. Quantas vezes fala no Velho Testamento? Faz assim para não morrer. Faz assim para não morrer. Tipo aqueles sininhos que punha na roupa do sacerdote. E fazia quando ele entrar no santo lugar, para escutar o barulho, para que ele não morra. Pega o incensário, bota incenso e faz a nuvem, porque lá tem uma nuvem, mas ele tem que fazer outra nuvem. A nuvem dele tem que encontrar com a nuvem de lá, que senão vai dar problema, você vai não morrer. Então ele entrava assim, ó, pé, fazendo os barulhos com as campainhas, com incenso, com sangue, 7 vezes, e saía, dessa vez eu morri. Entendeu? Porque a outra vez que entraram, morreram os 2 filhos dele. Então assim, o negócio é perigoso. Deus é perigoso, mas não é perigoso porque é mau. Ele não mata porque a pessoa é má. Ele é perigoso. Você tem que chegar do jeito certo. Entendeu? Então Deus não quer que a presença dele seja mecânica. Ele não quer que você tenha uma regra. Você faz assim, assim, assim que a presença de Deus vai vir. As pessoas hoje são animadores de auditório. Os ministros de louvor são animadores de auditório. Gente, levanta a mão. Um abraço seu irmão. Agora fala que você ama ele. Não, se eu amo ele, eu vou falar. Não vou falar para eu amar. E eu falar para eu amar ele é hipocrisia. Talvez eu não amo nada, né? Então, Deus gosta de realidade. Agora, gente, tem hora que precisa fazer isso, porque o pessoal não pega no trânsito, né? Então, você tem que pegar, né?
né, que é porradinha e tal, e aí depois ele ama, ele abraça e fala assim, mas acho que eu amo mesmo, né? Então depois de falar que ele sente, né? Antes ele não sente. Então eu não estou dizendo que não pode fazer isso. Eu estou dizendo que as pessoas só fazem isso e não têm sensibilidade para a presença de Deus, certo? Então não é coisa que a gente deve ficar julgando as pessoas, mas a gente deve tomar muito cuidado com essa manipulação das pessoas. Porque as pessoas são tão carregantes, as pessoas carregam o Espírito Santo quanto a gente. Então a gente precisa, o papel da liderança não é trazer o Espírito, controlar o Espírito, marcar a hora para ele parar, marcar a hora para começar, não. O papel da liderança é discernir o Espírito e mudar de acordo com o que ele quer. Então o Espírito não vem, por exemplo, ele não vem em carro de boi. Ele não pode vir, e pode matar a pessoa que põe a mão porque ele está errado. Mas, por outro lado, o Espírito Santo não desce sozinho, tipo assim, etéreo. Vamos ficar aqui que talvez baixe. Não. Ele vem carregado nos ombros de homens, certo? Então tem homens, tem pessoas escaladas por nome, tem que ter presbíteros ordenados, tem que ter pessoas ordenadas, pessoas escolhidas por Deus para carregar a presença. Amém? Então assim, nós não podemos ter um lugar, não, aqui Jesus é o rei e nós todos somos sacerdotes, aqui não tem autoridade. Não. Aí também não funciona, aí é anarquia, certo? Aí não funciona. Não pode ter uma organização que leva a presença automaticamente, mas também não pode ter um caos, uma anarquia. Sabe lá na Inglaterra, tinha grupos lá, que você entrava e você não sabia quem era o pastor, quem era o presbítero da igreja. Você não sabia. Sabe quando você descobria quem era? Quando alguém dava a bola fora. Entendeu? Então todo mundo está ministrando, todo mundo está falando, todo mundo está cantando, todo mundo está profetizando, mas de repente alguém começa a estender demais na oração. Aí o presbítero levanta do lugar dele e fala assim, calma, fala menos, meu irmão. Tipo assim, ora em casa, né? Faça o devocional em casa. Mas bem discreto. Entendeu? Então a liderança da igreja é para dar segurança. Precisa de sacerdotes para carregar a arca. Precisa de pessoas. Não pode ser qualquer um que vai lá carregar a arca. Então, nas nossas reuniões sempre tem alguém que dirige a reunião. Certo? Tem que ter alguém que dirige a reunião. Às vezes nós temos 2. Nós temos 14 pastores. Nós temos 2 que dirigem a reunião. Às vezes são pessoas diferentes, mas tem irmãos que têm esse dom mesmo. Então alguém tem uma profecia, que as pessoas, você não vai lá na frente da profecia só porque deu na sua cabeça. Você vai lá e fala assim, ele vai decidir se é hora, se é ele vai falar, se a pessoa deve falar, entendeu? Tem alguém carregando a arca. Então nós temos que ter pessoas escolhidas, reconhecidas, ordenadas por Deus para carregar a arca, entendeu? Então eles não mandam na arca, eles não põem a mão sobre a arca, mas eles carregam a arca. Estão entendendo a diferença? É um equilíbrio entre você ter caos, anarquia, ou você ter organização demais e tudo pré-programado, o Ministério Louvor vai cantar 2 músicas, depois vai ter isso, depois vai ter aquilo. Gente, e o Espírito Santo não tem lugar para fazer nada, e aí o carro depois vai levar tudo, entendeu? Então assim, precisa entender esse equilíbrio que Deus quer ser carregado por nós. Mas Ele quer ser carregado, Ele não quer que a gente manda nele, Ele quer que a gente sujeita a Ele, e Ele determinou pessoas que vão discernir isso. Não é todo mundo na congregação que pode discernir isso. Ah, não, agora não, tinha que ser hora para isso, por que o pastor não fez nada? Tal. Não, você não é escolhido por Deus para isso. Você não é a pessoa marcada por Deus para fazer isso. Sujeita ao que Deus ordenou. O sacerdote carrega a arca, e nós, os outros sacerdotes, estamos ao redor, né, e fazendo a nossa função. Deu para entender bem? Então, assim, nossa visão é de uma igreja pulsante, viva, dinâmica, que está cheia do Espírito Santo, que não sabe o que vai acontecer na próxima reunião, que a reunião não tem obrigação de ser igual a outra, pode ser totalmente diferente, pode começar com a palavra, pode começar com choro, pode começar com confissão, pode começar com testemunho, e pode começar com louvor, do mesmo jeito que é. Sempre. Tanto faz. E pode chegar e está todo mundo alegre, pode chegar e está todo mundo triste. Sim, Deus não tem... E a reunião deve refletir o que o Espírito Santo na igreja está sentindo, entendeu? E não deve ser uma coisa, não vou na reunião porque eu já sei tudo que vai acontecer lá. Ou então, transmita ao vivo que eu assisto em casa, entendeu? Não.
Esse tipo de igreja, onde Deus está presente, onde as pessoas são sacerdotes, é o lugar onde você tem que ficar presente, você não pode assistir de casa. A palavra dá para assistir de casa, certo? A palavra dá. Você não precisa sair de casa, você assiste áudio, vídeo, tal. Mas a presença física para a igreja é necessária. Até porque a igreja é adoração, a igreja é comunhão, a igreja é testemunho, a igreja é participação na vida uns dos outros e a igreja é comer também, tá? A igreja tem que comer juntos, e para comer junto não tem que ser virtual, tem que ser real, né? Entendeu? Então, assim, é muito importante. A igreja tem neném nascendo, tem pessoas namorando para que vão casar, tem pessoas sendo batizadas, tem pessoas, assim, tem uma série de coisas que são, isso é a vida de Cristo, isso é a vida da igreja, isso é um reino sacerdotal, isso é um povo de Deus. Tá bom, então essa é uma parte que eu queria falar. A outra parte é o seguinte: eu já estive em incontáveis salas iguaizinhas a essas. E vocês precisam curtir o que vocês têm, tá? Precisa curtir porque não vai durar, tá? Precisa curtir agora, porque as melhores reuniões são quando a igreja é pequenininha e reúne numa salinha e todo mundo se conhece. Isso é maravilhoso. Só que se tiver a presença de Deus, isso vai crescer logo e não vai ficar daqui um ano, não vai ser possível ficar aqui. Ou talvez seja possível ficar aqui e Deus vai levantar muitas casas, salas de escola e tal, onde grupinhos pequenos igual vocês vão estar reunidos, certo? Mas de todo jeito ele não vai continuar do mesmo jeito. Daqui um ano não vai ter essas mesmas pessoas nesse mesmo lugar. Vai ter um monte mais de gente que talvez tenha um lugar maior, ou talvez não tenha lugar maior e tenha muitos lugares do mesmo jeito, mas que muitas pessoas daqui já saíram e outras pessoas novas entraram e o negócio está no dinamismo, certo? Beleza. Então isso é a previsão do futuro para vocês, se vocês tiverem saúde e vida espiritual. Porém, eu já vi também que ao crescer, aquela presença, aquela informalidade vai embora e fica tudo igualzinho aos outros. E é uma tragédia, a presença de Deus vai embora e não é naquela mesma presença, não é na mesma intimidade. É muito triste isso aí, certo? E já vi outra coisa também, que muitas pessoas estão aqui hoje, curtindo, gostando e tal, mas o coração não é puro, e quando ele tem um pouquinho de sucesso, ele solta as asinhas, e ele vai e revolta, e vai dividir a igreja, e vai fundar outra, ou então ele desvia da fé, e vai pro mundão, uma série de coisas. Então assim, é muito triste, porque eu já vi tanto disso, que eu fico alegre de ver vocês assim, mas fico triste ao mesmo tempo, você vai, quem aqui vai trair Jesus? Entendeu? Fica isso mesmo, é uma coisa meio triste, porque eu já vi tanto acontecer isso. Eu espero que não aconteça. Mas não é ele que resolve, tá? É vocês que resolvem. Por isso que minha tarefa é avisar vocês. Será que porventura sou eu? Né? Jesus falou, um de vocês vai me trair, dos 12. Passou 3 anos e meio com eles. E quem decide isso não é ele, não, tá? É somos nós. Então a gente precisa avisar. Então a primeira coisa, vocês estão aqui num lugar bem informal, bem tranquilo. Mas vocês precisam saber, eu estou aqui aliançado ou eu estou aqui porque caí de paraquedas? Entendeu? Eu estou aqui porque no momento é conveniente. No momento eu acho melhor fazer isso no domingo de manhã, entendeu? No momento eu estou achando muito legal, Juan, tal, sei lá, entendeu? Eu estou legal, estou aqui. Mas quando eu descobrir uma outra pessoa legal, eu vou para aquele lugar, entendeu? E nem dou beijo, nem dou tchau, nem dou nada, já vou embora, né? Eu estou interessado em ganhar para mim. Eu não estou interessado, eu não estou entendendo que eu estou aqui em aliança, que eu estou numa família, que eu estou participando da vida uns dos outros, que as pessoas são importantes e que Deus dá valor à aliança, Deus dá valor ao compromisso. Então assim, isso vocês precisam entender isso. Você não precisa crescer rápido, não precisa ter novas pessoas logo. Vocês precisam desenvolver uma cultura onde as alianças são firmes, e não é só de reunião, mas é de vida, é da vida, entendeu? Então, algum dia vocês talvez vão sair desse grupo e ir para outro grupo, talvez. Eu falo assim, ir para outro grupo no sentido de sair da autoridade do Fábio, do Juan, e ir para outro ministério, outra coisa, pode acontecer. Porque outro grupo tem certeza que vai ter, porque não vai caber aqui muito mais gente, então vai ter que ter outros grupos, isso aí não tem problema nenhum. É a mesma igreja, lá em Jundiaí nós estamos nesse processo, de começar vários lugares menores para que mais pessoas atuem, porque senão ficam poucas pessoas atuando e muitas pessoas assistindo e não é bom isso aí. Então nós precisamos ter igrejas menores, nós não podemos ter esse negócio de plateia e teatro, essa coisa toda.
De vez em quando fazer uma reunião grande, igual ontem à noite, coisa assim, é legal. Mas só de vez em quando. A vida da igreja tem que ser uma coisa de igreja menor, onde muita gente age e poucas pessoas ficam sentadas. Entendeu? Então isso é bom. Mas pode acontecer que no futuro alguém aqui fale assim, não, mas eu não sinto tanto a identificação com a visão aqui, eu vi um outro ministério, sinto bem lá. Então o que você precisa fazer? Você precisa chegar para a sua liderança e expor o que você está sentindo. Sabe? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu estava em Montemor, morando lá muitos anos, enviado por Deus. Começamos o curso de preparação profética lá. E meu irmão Roberto estava lá, e um outro irmão querido também chamado Gerson estava lá. E nós estávamos tentando andar juntos os três, mas não. Reunia, conversava, respeitava um ao outro, honrava um ao outro, mas não dava certo. As ideias não batiam, não alinhavam, não conseguia andar. E aí eu ficava muito frustrado, assim, não sabia por quê, gente, o que precisa e tal. Um dia Deus me falou assim, eu não te coloquei com esses irmãos. Eles são muito bons, são preciosos, são meus, mas eu não coloquei você com eles. Então para de tentar, para de forçar a barra. Porque a Bíblia fala que Deus coloca membros no corpo como Ele quer, não é a gente que põe. Ele falou assim, não tente mais porque eu não coloquei, não é para você ficar. O que eu fiz? Vendi uma casa que eu tinha gastado 3 anos e meio para construir, casa do sonho, pensei que nunca ia mudar de lá, casa feita igualzinho eu queria mesmo, meu escritório, a piscina, quiosque, tudo, mas era assim, perfeito. Gastei 3 anos e meio para fazer, tinha vivido 2 anos e meio na casa, morando numa casa alugada e construindo essa casa dos sonhos, era para ficar lá toda a vida. E o que eu fiz? Vendi a casa, fui embora da casinha desse tamanho, não estou até hoje. Feliz da vida. Entendeu? Vendi a casa, mudei de cidade, olhando para trás, era a hora certa, é a hora exata. Deus abençoou, o Gerson abençoou, o Roberto, meu irmão, e tudo se encadeou e vai andando. Entendeu? Então, pode acontecer que Deus não queira que você fique em um determinado lugar? Pode. Não é igual casamento que você tem que ficar até a morte separar. Não é. A vida é dinâmica, Deus é dinâmico. Mas você nunca deve sair de um lugar quebrando a aliança. Você deve chegar, você deve falar tudo que está te tocando. Grande chance de que você está em rebeldia, em orgulho, querendo posição, na outra igreja está te oferecendo um cargo e aqui não te ordena, entendeu? Esse tipo de coisa. E aí você está indo por motivo errado, não é de Deus os seus motivos, mas você não consegue discernir, você não consegue ver. Você vem e fala o que está no coração. E a pessoa que é o pastor, que é o presbítero, a pessoa que está te liderando, fala para você, olha, você está falando tudo isso, mas eu sinto que você está indo por um motivo errado e que você vai estar com os burros na água e lá vai dar problema. Você chegar lá vai dar problema de novo, porque você está com uma motivação. Vai durar uns meses, vai ter uma lua de mel, mas depois vai dar problema de novo. Vai ser ruim para você. Não vai ser bom para você. Então você tem que escutar. Você tem que escutar. Isso não quebrar aliança significa. Você escuta. Escuta com atenção. Escuta com zelo. Volta e ora. Se você ainda assim sentir de sair, assim mesmo, e não dar crédito ao que a autoridade do presbítero te falar, você volta para ele e diz, eu considerei tudo que você falou, mas eu não acho que é isso, eu acho que Deus está me chamando. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te abençoar. Em paz. Você foi íntegro. Você não foi por trás das minhas costas. Você veio diretamente. Você falou comigo. Você explicou suas razões. Você é uma pessoa de Deus. Você ouve de Deus. Você me ouviu. Você considerou. E você não seguiu. Vai em paz. Eu não mando na fé de ninguém. Eu não domino a fé de ninguém. Eu não sou Deus. Eu não sou intermediário entre você e Deus. Você tem contato com Deus. Mas eu sou seu irmão mais velho. Eu te acompanho há muito tempo. Minha opinião é essa. Não vá. Mas você quer ir? Vai e seja abençoado. E se eu estiver errado? E Deus te abençoar lá. E lá você prosperar. E eu vou ser muito feliz. Mas se acontecer o que eu estou achando que vai acontecer, e você quiser voltar, as portas estão abertas. Porque você não saiu errado, você saiu em paz. E eu não vou falar mal de você, não vou falar que você é rebelde, não vou falar nada contra você, porque nós estamos na luz, um com o outro, conversamos, e estamos na luz. E você está livre para ir, e abençoado, e se algum dia precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar, e se precisar de voltar, a porta está aberta também.
Vocês entenderam como é que funciona? Isso significa aliança. Eu posso separar, mas estou em aliança. Eu não quebrei a aliança. Tá? E porque Deus é contra a pessoa que quebra a aliança. Tá? Deus se coloca contra. E a pessoa vai sofrer demais, sem necessidade, se ela quebrar a aliança. Então isso é muito importante, que você entenda a importância de não só estar aqui nas reuniões, participando dos grupos, mas que você esteja aqui de coração, aliançado, comprometido, querendo usar seu dom, querendo agir, querendo ser usado por Deus, e assim as coisas vão acontecer da maneira que Deus quer. E eu acho que a última coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: tem um livro do Asher, que é um apóstolo judaico, que a gente está bastante alinhado com ele, e o livro chama Alinhamento. E o que eu quero dizer para vocês que é o seguinte: eu vejo na face da terra como se todos os cristãos fossem limalha de ferro. Entendeu? Você já viu limalha de ferro? Você aquele pozinho, é um pozinho. Se você, por exemplo, você lima a enxada e sai aquele pozinho, tá? Pozinho, pedacinhos assim, sabe? Como se fosse, né, uns pedacinhos de ferro. Todos nós, cada cristão é um pozinho, tá? Cada um de nós é um pozinho. Então, essa limalha, ela fica espalhada em cima da mesa, em cima da banca de trabalho de Deus. Então, Deus tem muita gente, de tudo quanto é jeito, quanto é tipo, na face da terra. Hoje de manhã, reunindo aqui no Brasil, à noite mais ainda, né? Muita gente. E está uma confusão, porque tem fulano que cria assim, fulano que cria assado, movimento assim, rede assim, um monte de coisas. Um monte de opções, um monte de coisas que tem. E hoje está misturado a palha com o trigo, tá? Está misturado. Em todos os lugares tem dos dois tipos, tá? Mas nos últimos dias, e nós estamos chegando perto disso aí, vai haver uma separação. Não vai haver uma separação de acordo com bandeiras, entendeu? Tipo, todo assembleano é do diabo. Não, vou seguir a ideia do Coelho. Toda pessoa do Universal do Reino de Deus é do diabo. Ele não crê isso. Ele só crê que o líder é. Mas tudo bem, eu não creio. Mas não vai ser por bandeira. Não vai ser explícito. Não vai ser assim, ó. Ah, você é da igreja? É do diabo. Porque vai ter uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Isso que eu estou falando. Vai ter uma polarização e vai uma separação entre a igreja verdadeira e a igreja falsa. Só que não vai ser assim aos olhos. Não vai ser um movimento, não vai ser um líder, não vai ser uma bandeira, certo? Não vai ser nada disso. Mas vai existir. Na China comunista existe. Existe a igreja oficial, reconhecida pelo governo, cheio de espião do governo, que cumpre e compromete todos os princípios de Deus e fica oficial, e fica as portas abertas, todo mundo mostra lá para os diplomatas. Aqui tem liberdade religiosa, não tem nada, né? E tem a igreja subterrânea, que é milhões e milhões de pessoas que servem a Cristo, mas estão lá nas igrejas escondidas. Essa é a igreja verdadeira. Porque se ele não for, se ele não amar Jesus, se ele ama Jesus, ele vai perder a vida dele, vai perder emprego, vai perder vantagem. Então o cara está comprometido com Jesus, não está comprometido com reunião, está comprometido com Jesus. Agora, nós não, nós temos uma mistura tremenda. Em todas as denominações, em todos os lugares, tem pessoas de Deus e pessoas que não são de Deus. Pessoas que venderiam Jesus assim na hora e pessoas que não venderiam por nada. Em todo lugar tem. Então, essa limalha está toda misturada, os dois tipos, as duas cores, está tudo misturado. Só que um é ferro e o outro não é. Parece, mas não é. O outro é de plástico, certo? É pretinho, igualzinho, mas é plástico, entendeu? Mas você olha, não pode, tá parecendo a mesma coisa. Sabe o que vai separar os dois um do outro? O imã, que é Jesus. E à medida que ele vai chegando, ele vai atraindo. E quem é ferro faz assim, pro lado do imã, certo? Você pode pôr um imã perto, você vai ver o que acontece. Ele começa, mesmo que está longe, ele começa a endireitar. Ele começa a alinhar. E quem é plástico? Não. Parece igual, mas não é. Ele não é atraído pela mesma coisa. Tem outras motivações, tem outros interesses. Judas estava com eles 3 anos e meio. E estava interessado em dinheiro. Como ele conseguiu ficar com Jesus? 3 anos e meio.
interessado em dinheiro. Mas tem pessoas. E nós conhecendo nosso coração, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Todos nós temos motivações erradas. Todos nós temos. Só que, se a motivação do Espírito Santo no nosso coração for mais forte, a gente passa pelo fogo e essas motivações erradas vão sendo queimadas. E vem a tentação, e a gente fala, será que eu vou? Será que eu não vou? Não vou não. Queima aquele lá, entendeu? E aí, as fogo das provações vai nos purificando. Então, todos nós estamos sendo purificados. Mas a gente não pode ficar apontando o dedo para os outros, porque a gente também tem. Entendeu? E no passar dos anos, nas provações, isso vai ser queimado, vai ser tirado. Então, o que eu vejo é o seguinte. Todos os cristãos verdadeiros que amam Jesus, à medida que Jesus começa a aproximar da terra, e ele está aproximando, nós vamos começar a alinhar. Vamos começar a alinhar. Toda essa limalha de fé vai começar a alinhar todos direto com Jesus. E um com o outro, logicamente. Se eu estou com Jesus, os outros estão alinhando também, vai estar junto com a gente. Entendeu? Então, isso está acontecendo e vai acelerar. Então, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Assim, Jesus olha para a terra hoje, essa confusão toda, e fala assim, não me preocupa não. Porque a hora que eu ouvir a voz do bom pastor, quem é meu vai me ouvir. Quem não é, vai começando a ficar cada vez mais contra. Só que é um processo. Não é de uma vez. Não é automaticamente. Entendeu? Está acontecendo já. Então, assim, e por isso eu me preocupo. Assim, eu entendo que pessoas podem ser da esquerda, podem ser da direita, podem ser eu entendo. Mas tem umas coisas que são mentiras. E quando a pessoa acredita em mentira, eu preocupo. Não é só mentira do evangelho. Mentira aqui na verdade mesmo. Aqui na terra mesmo. Se você começa a acreditar mentira e não escuta a verdade que o outro está falando, que você sabe que é verdade no seu interior, mas você não quer admitir, que você não quer perder, gente, você tem que tomar cuidado, porque todos nós somos suscetíveis ao engano. Os últimos dias vai ser enganado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o espírito de engano que está operando no mundo e vai aumentar a sua força. E o espírito de engano opera onde? Opera nas suas motivações erradas. Entendeu? Você quer acreditar numa coisa, aí você só escuta aquela coisa e não escuta quem fala o contrário. Aí você, entendeu? Então o espírito de engano é de um coração enganoso. Todo coração enganoso acredita. Todo que quer a verdade não acredita. Eu vou contar para vocês uma historinha para terminar. E você sabe que quando a gente fala que vai terminar, demora uma meia hora. Isso é coisa do pastor. Talvez eu consiga terminar antes, né? Vamos ver. Mas eu estava na casa do meu filho mais velho nos Estados Unidos e ele joga bola com um monte de gente e faz amizade nesse jogo de bola. Lá é difícil fazer amizade, mas aí quando joga bola consegue fazer amizade. E essas pessoas que fazem amizade com eles são paquistaneses, colombianos, quase nenhum deles americanos, quase todos são estrangeiros que moram naturalizados, estão nos Estados Unidos há muitos anos, mas não são americanos nativos, mas são profissionais, médicos, empresários, pessoas assim, e tal. Então ele faz muitas amizades. Aí ele fala assim, tem um amigo egípcio, que o pai dele é brigadeiro, era, né, agora é aposentado, era brigadeiro na Força Aérea Egípcia e participou das guerras com Israel, participou de várias coisas, depois foi para Dubai. E aí esse amigo dele cresceu alguns anos no Egito, depois foi para Dubai, depois veio para os Estados Unidos e está nos Estados Unidos há muitos anos. Como ele sabe árabe muito bem, e esse cara foi recentemente para o Egito, voltou para o Egito, e se sabia, a mídia não está falando isso, mas ele foi, o Egito está construindo uma nova capital, parecido com Brasília, não vai parecer com Brasília, mas é a mesma ideia, entendeu? A ideia é que o Juscelino teve de construir uma capital do nada, do zero, lá num lugar que não tem nada. Então eles estão fazendo uma capital nova, fora de Cairo, e ele foi comprar os apartamentos da planta, porque sabe que vai valorizar muito depois, então ele foi fazer um investimento, certo? Então esse é um cara egípcio. O cara egípcio, então, a família dele toda muçulmana, só que ele não é muçulmano assim, é igual o crente nominal, essas coisas assim. Eles creem naquilo lá e tudo, mas não é assim, grande coisa. Aí ele foi contratado, e ele é americano também, assim, no sentido assim, que ele foi recebido pelos Estados Unidos, se deu bem nos Estados Unidos, alegre nos Estados Unidos, criou filho lá nos Estados Unidos e tal, beleza. Aí ele foi chamado para o exército americano para traduzir as coisas do árabe, porque ele sabe árabe muito bem. Ficou um ano lá no Iraque, nesse lugar lá.
E aí ele ficou horrorizado quando ele viu as mensagens dos terroristas. Porque eles, por exemplo, quando eles foram pegar Bin Laden, pegar essas coisas, eles pegam pega muito pendrive, pega muito Winchester de computador, pega muita coisa. E ele escutou muitos discursos, então ele ficou imerso, porque a tarefa dele era ouvir o que os terroristas estavam falando, entendeu? E ele ficou horrorizado, ele ficou horrorizado. E ele falando isso comigo, eu cheguei quase às lágrimas, e isso que eu queria mostrar para você, o que é um cara que está perseguindo a verdade. Não é cristão, não está procurando cristianismo, não conhece Deus ainda, mas ele quer a verdade, mesmo que custe caro. E eu conheço muitos cristãos que não têm esse mesmo desejo pela verdade. E aí ele veio para cima. Ele ficou horrorizado com o discurso desses radicais islâmicos. Aí ele falou assim, esses caras não pode ser, não está seguindo o Corão direito, isso não é muçulmano, isso aqui é radical. Muitos muçulmanos falam isso, né? Que o ISIS, esse pessoal que decapita as pessoas e tudo, isso não é muçulmano direito, não. Então ele viu a mesma coisa, não, esses caras não podem ser muçulmanos, não. Esses caras não é da minha religião, não pode ser, não. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi ler o Alcorão. Quando ele leu o Alcorão, ele falou assim, eles são os muçulmanos de verdade e os outros não são. Eles estão fazendo o que o livro dele manda fazer. Eles que são muçulmanos de verdade. E sabe uma coisa? Eu não quero nada disso, não. Sabe? Tipo, ele só mencionou uma coisa. Tipo, o padeiro vendeu pão para o americano. Cortaram as mãos e os pés dele. Só porque ele vendeu pão para o americano. Entendeu? Então ele falou assim, esses caras não pode ser islâmico. Mas aí ele leu o Alcorão e viu. Sabe o que falou? Eu não sou muçulmano mais. Chegou em casa, meu Deus, os pais dele, a família dele, foi uma maior ruaça. Mas ele falou assim, eu não posso acreditar num negócio desse. Ele comprou briga, perdeu amizades, criou uma celeuma, porque ele queria a verdade. E a verdade entrou no coração dele, mesmo que é uma verdade contra ele. Mas ele falou assim, mas é a verdade, eu não posso ser outra coisa. Por enquanto, ele fala que ele é agnóstico. Significa que ele crê que Deus pode existir, mas não sabe quem é e o que faz e crê mais na ciência. Mas eu falei com ele, senti lágrimas no olho quando ele estava contando isso, gente, é quase como um testemunho, mas não é um testemunho de conversão. É só um testemunho de libertação da mentira do islamismo. Gente, poucas pessoas têm coragem de seguir uma verdade e de pagar o preço pela verdade. E eu falei com ele, se você continuar buscando a verdade, você vai encontrar com Jesus. Porque Jesus tem o dono da verdade. Mas você não precisa fazer nada disso, mas não precisa fazer só porque eu estou te falando. Mas procure a verdade mesmo, você vai descobrir o que é. Então a gente precisa, hoje, mais do que nunca, ser fiéis à verdade. E quando eu falo ser fiel à verdade, não é a verdade da Bíblia, é a verdade qualquer que seja. Pais criando filhos, pessoas lidando com membros da igreja, patrão com empregado. Você precisa zelar, procurar e pagar o preço pela verdade. Isso é caro. É muito mais fácil, por exemplo, quando o filho vem contar mentira. Que gracinha, já está contando mentira. Né? Com 2 anos de idade, 3 anos, já está contando mentira. Isso aí vai atazanar a vida dele todinho. Meu pai fazia uma crise violenta do céu. Gente, a gente tinha medo de contar para ele as coisas que fazia. Mas tinha mais medo dele descobrir ou de falar uma mentira, porque ganhava couro dobrado. Mentira ganhava couro dobrado. Contar para ele ganhava couro, mas não dobrado, ganhava normal. Mentira é do diabo, o diabo é o pai da mentira. Viver na mentira, acreditar na mentira, não querer ouvir a verdade é uma coisa do inferno. Então nós, como cristãos, nós precisamos amar a verdade, perseguir a verdade, pagar o preço pela verdade, e aí Deus vai estar conosco e a nossa vida vai ser protegida e nós não vamos ser enganados com o mundo. Amém? Basicamente é isso aí. Alinhamento vai acontecer, nós não vamos fazer, Jesus está fazendo, atraindo as pessoas, e nós só temos que ficar olhando nas outras pessoas e saber se ele é da verdade ou não. Quem é da verdade nos ouve, quem não é, não ouve. A gente precisa estar olhando, pesquisando, querendo, sentindo quem quer a verdade de verdade. Esse é dos nossos, esse é o que a gente quer.
Porque alinhamento é com Jesus, Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? E nós precisamos nos alinhar com Ele. E isso vai começar a acontecer. Nunca vai ter uma unidade na igreja no jeito de culto, em muitas coisas de crer, nunca vai ter unidade nisso aí. Mas vai ter uma unidade muito maior, que é nós somos parte da mesma família, e nós estamos preparando para a volta de Cristo, e nós estamos buscando santidade, e isso vai ter, tá? E nós cremos em aliança, e no valor da família, entendeu? Essas coisas são inegociáveis, entendeu? Se a pessoa não tem isso, não queremos saber nada dessa pessoa, nem desse movimento. Você pode falar bonito que for, se não segue a verdade. Jesus não falou, olha os dons, ele falou, olha os frutos. Os frutos é a família, o fruto é os filhos, os frutos é as pessoas, amigos próximos que andam junto. O fruto não é eu falar de mim mesmo, é o que os outros com quem eu ando falam de mim, entendeu? Esse é o fruto. Não adianta você falar de você. Tem que outros falarem, porque você deixa eles entrar na sua vida e eles sabem como é que você vive, eles sabem o que acontece na sua vida, entendeu? Então é isso que a gente precisa zelar. Se nós zelarmos por isso, Deus vai nos honrar e vai começar a alinhar tudo e vai começar a mover uma série de coisas, e aí Ele que vai coordenar todo esse negócio, alinhamento do globo terrestre, né? Chineses, africanos, europeus, americanos, né? Tudo vai começar a alinhar com Jesus e o negócio vai ser bonito também. Você não vai ficar de fora.